Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. Quem fala com vocês é o pastor Jorme César e junto com o pastor Jorme César, o pastor Eliseu Oliveira. E estamos aqui diretamente dos estúdios da Semaderon para mais uma aula dominical. É a escola bíblica dominical produzida pela Semaderon para fomentar as escolas dominicais em cada campo de nosso estado e fora dele. A lição de hoje é a de número 10, o avivamento na vida pessoal. Já começando pelo avivamento, pastor Eliseu, e aqui agora o avivamento é na vida pessoal. Domingo passado nós estudamos o avivamento no Brasil. No domingo anterior nós estudamos o avivamento geral ou no mundo todo. E de modo que nesta lição nós abordaremos o avivamento na vida pessoal. Na sua opinião, o avivamento no mundo, o avivamento no Brasil, depende do avivamento pessoal ou são coisas isoladas? A paz do Senhor, meus irmãos. Como é interessante observar esse processo do avivamento. Começa lá no dia do Pentecoste e passa por gerações, chega ao mundo de hoje numa época distinta, mas também numa região distinta, com pessoas diferentes, línguas diferentes, mas o Espírito Santo, que é o agente do avivamento, está aqui como estava lá. O avivamento geral é um fenômeno que começa sempre por uma pessoa. Tem que ter alguém que se dispõe a buscar a Deus para que haja um avivamento numa esfera mais geral ou até global. Se precisa começar com um grupo de pessoas, automaticamente tem uma relação entre o avivamento geral e o avivamento pessoal. Por isso, nós vamos perceber que Daniel Berg e Gunnar Wing, na aula passada estudando sobre eles, estavam cheios de fervor e vieram para cá, para o Brasil. Aqui no Brasil, então, aconteceu esse grande avivamento que nós conhecemos e do qual nós também fomos alcançados por ele. Então, esse avivamento geral advém de um avivamento que começou com uma pessoa. Logo, eu preciso entender que eu sou responsável pelo avivamento. Eu particularmente. Às vezes fico colocando culpa nos outros, dizendo, a igreja de hoje não está avivada, está faltando os sinais, está faltando oração, está faltando evangelismo. E começo a colocar os defeitos, mas não lembro que o responsável sou eu. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, como disse um determinado avivalista, o mundo ainda não viu o que um homem cheio do poder de Deus pode fazer. Então, um homem cheio do poder de Deus pode fazer muita coisa. Então, pode-se concluir que não há avivamento geral se não houver o avivamento pessoal e local. Exatamente, porque tudo começa com pessoas e tudo começa com alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. Então, deixemos o Senhor tocar, porque Deus pode tocar uma pessoa até lá num espaço do sítio, uma pessoa que está lá cuidando da sua roça, cuidando do seu gado, e de repente de lá aquela congregação se avivar e as pessoas seguirem um modelo, porque muitas vezes nós precisamos de modelo. Às vezes nós até sabemos como é que Deus faz, mas quando nós vemos Deus operando, fica mais fácil, né? Eu até costumo dizer, pastor Jorme César, se Jesus batizou o seu vizinho, entra na fila, você pode ser batizado com o Espírito Santo também. Jesus curou alguém de câncer, entra na fila também, porque Jesus cura você também. Jesus não faz acepção de pessoas. Então, quando nós vemos Deus fazendo com um, automaticamente a nossa fé acrescenta. Não deveria ser assim, né? Nós deveríamos já olhar para a palavra de Deus e agir, mas o ser humano tem as suas falhas e Deus entende, e nós precisamos aproveitar aquilo que Deus tem, uma vez que a nossa fraqueza às vezes se torna impedimento, como foi no caso de Pedro, né?
parou de olhar para Jesus, afundou na água e Jesus teve que pegá-lo pela mão e dizer: homem de pouca fé. Mas ele andou um pouquinho sobre a água, que a nossa fé possa ser boa. Como textuário para a lição de hoje, nós temos Salmos 63, versos 3 e 4, assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei, enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Que bênção! O salmista, cheio de alegria, ele reconhece a grandeza da benignidade de Deus, até superando isso, a sua própria vida. Verdade, se não for a benignidade do Senhor, se não for a bondade do Senhor, se não for a sua misericórdia, nós não existiríamos. Logo, ele é mais que a nossa própria vida. Verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Sem a presença do Espírito Santo, não há que se falar em avivamento. Avivamento é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem dirige o avivamento, é Ele quem promove o avivamento. É verdade que precisa de achar um coração quebrantado para que ele possa operar. É verdade que precisa achar uma pessoa que deseja ser avivada. Isso é interessante, muito interessante. Mas lembrando que quem promove o avivamento é o Espírito Santo de Deus. Em sede de introdução, o comentarista da lição, pastor Elinaldo Renovato, ele afirma o seguinte: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Isso é fato. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. A grande vontade de Deus consiste em querer que eu, você, nós desenvolvamos esse avivamento, sediemos esse avivamento em nossas vidas. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem o avivamento espiritual em suas vidas. É impossível. A igreja é formada de pessoas juntas formam a igreja, o corpo de Cristo, com muitos membros, e se nenhum membro desse estiver avivado, não há que se falar em igreja avivada. Então, cada um de nós precisa do avivamento. A soma desses avivamentos pessoais é o que nós temos então por um avivamento global, um avivamento local, um avivamento que passa por toda a igreja, por todos os seus membros. Ele ainda enfatiza, além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui, olha só, conte no dedo, o casamento, a vida familiar, a escola, faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda área de nossas atividades, principalmente na proclamação do Evangelho. Então são várias áreas, 7 áreas pelo menos, nas quais o avivamento se manifesta de modo muito claro em nossas vidas. No casamento, o casamento precisa estar avivado. Quando o casamento perde o avivamento, aquela chama do Espírito Santo que nos une, que nos capacita para viver como marido e mulher, que nos capacita para viver em família, o casamento começa a perder o sabor. E alguns começam a falar em separação, em divórcio, surgem as briguinhas, as confusões, os problemas, eles vão surgindo. À medida que o avivamento vai afastando, os problemas vão aumentando. Qual o segredo, então, para manter
a vida conjugal, a vida familiar avivada, é se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus, a vida familiar, a vida conjugal melhora. E assim, o nome de Deus é glorificado, o marido vive bem, a esposa vive bem, os filhos vivem bem, todos vivem bem, porque a presença de Deus ali, em forma de avivamento, faz com que a família tenha um padrão de excelência. Olha, coisa maravilhosa. O primeiro ponto desta lição, o avivamento na vida do salmista. Nós temos aqui um espelho de como foi, porque me refiro ao passado, o avivamento na vida do salmista. Como isso acontecia na vida dele? Ele fala em primeiro momento, uma busca sincera. Pastor Eliseu, o salmista, ele entende que o avivamento depende de uma busca sincera. Na sua visão, como que pode acontecer uma busca do avivamento de maneira sincera? Precisamos estar conectado com Deus, cumprindo aquilo que a própria lição apresenta para nós aqui, sim, não, que é passar disso procedência maligna. O crente precisa agir nos moldes da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem as recomendações de como buscarmos a Deus com humildade, com integridade, em oração, estudando a palavra. Nós temos a receita para que a gente se posicione. A Bíblia diz que Deus habita num coração humilde. Jesus apresenta uma parábola de 2 homens que vão ao templo orar, e um diz: Senhor, eu não sou como esse outro aqui, que eu dou o dízimo, eu pago minhas ofertas, ou dou minhas ofertas, melhor, jejuo. Esses publicanos, eles não agem assim. Então, estou aqui para dizer que eu sou uma pessoa que estou sempre diante de ti, enquanto o outro publicano estava batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, esse estava se arrependendo e reconhecendo o seu pecado, o outro estava com uma postura de orgulho. Essas coisas separam o homem de Deus, de tal forma que Jesus disse: o fariseu desceu pior do que chegou, e o publicano voltou para casa justificado, porque se arrependeu. Então, nós temos que ter uma busca sincera, ou seja, sem hipocrisia, com compromisso com Deus. E nessa busca sincera é apresentada aqui essa sede que o salmista tinha de Deus. No capítulo 63, versículo 1, ou no número 63 e 1, que nós temos aqui na lição, vai dizer que ele tinha: eu tenho a sede de ti como uma terra seca e cansada, onde não há água. Mais à frente ele vai dizer, no versículo 5, sobre o alimento, como alimento. Então, essa necessidade que também é apresentada ali pelo salmista Davi no Salmo 42, a minha alma tem sede de ti como o cervo brama pela corrente das águas. Não é uma sede qualquer, uma fome qualquer. A gente pode chamar de inanição, aquilo que tinha o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele olhava e dizia: não tem jeito, ele tinha pecado, tinha errado, mas ele diz: não adianta eu ficar aqui, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, eu vou resolver o meu problema, não posso ficar assim, porque ficar um dia, 2 sem comer é uma coisa, agora a fome vem quando esse um dia ou 2 aconteceu, durante um dia, porque ficou um almoço ou uma janta, isso não é fome. Então, Deus está nos convidando a ser sinceros, a sentir fome dele realmente. E diz Jesus em Mateus capítulo 5 e 6, que a gente pode também colocar aqui como paralelo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, se você tiver fome e sede de Deus, com certeza você será farto. Vai dizer lá no Salmo 143, diz assim: como uma terra sedenta, né? Como também aqui está nesse mesmo texto. Então, uma terra sedenta, você lança água sobre ela, ela desaparece.
aquela água imediatamente. O salmista também diz: como os guardas anseiam pela manhã, assim anseia a minha alma por ti. Quando nós buscamos a Deus assim, nós o fazemos de madrugada, nós o fazemos durante o dia. No momento em que estiver ali diante de nós, nós criamos um momento para buscar ao Senhor, não esperamos o momento acontecer e nem estar descansado, mas há uma alegria de estar com o Senhor. Então isso é uma busca sincera. Pastor, dá para se perceber então que para muitas pessoas está havendo o fastio, elas estão fastiadas de Deus, estão cansadas de Deus. E alguns falam assim: mas e na igreja de novo hoje? Eu já não tive na igreja ontem, para que eu tenho que ir lá na igreja hoje de novo? Culto de novo? Tem que ler essa Bíblia de novo, meu Deus. Eu li a Bíblia ontem, eu li um capítulo inteiro, eu li 2, mas eu já li a Bíblia uma vez. A pessoa começa a sentir fastio, como se estivesse enjoada, cansada de Deus. Que Deus tenha misericórdia. O salmista disse, né, pastor, no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Em algumas versões fala morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E ele diz: por quê? Porque vem o dia da adversidade, e no dia da adversidade me esconderá no recôndito do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e vai me pôr sob uma rocha. Meus pés não vão ficar no atoleiro não, eu vou ter segurança. Então, é isso, né? Nossa vida espiritual deve ser dirigida com essa sede de Deus. Nunca podemos nos cansar de Deus, cansar de igreja, cansar de cultuar, cansar de pregar, cansar de orar, cansar de ler a Bíblia. Nunca podemos. Temos que ter aquela busca incessante de Deus, traduzida por uma sede, a linguagem que o salmista utiliza para expressar a sua grande necessidade, o seu grande anseio de Deus e por Deus. Deus nos abençoe, que seja o meu, o seu e os nossos casos, sentindo sede de Deus. Que o levantar de madrugada para orar não seja um incômodo, um enfado. Não seja um incômodo. Não seja um enfado levantar de madrugada para orar, que não seja um enfado. Olha, é a hora do culto, estou indo para a igreja. Para muitos, quando chega a hora do culto, meu Deus, parece que é a pior coisa do mundo. Vamos para a igreja? De novo? Ô pastor, que desejo essa pessoa tem de estar ali com o pai que o criou, né? Aí, como nós desejamos estar com a pessoa que nós amamos, né? As pessoas que às vezes até estão namorando, que nem ainda amam de verdade, às vezes estão apaixonadas, gostam de ficar ali próximo da pessoa, ou a pessoa que casa também gosta de ficar com a esposa, com o esposo, e os filhos gostam de estar com os pais, as crianças, né, pequenas, o pai vai chegar, corre atrás do pai, abraça, e Deus é esse pai que supera toda essa bondade que alguém possa nos oferecer. Ele ama e espera ser abraçado, ser retribuído por tudo aquilo que ele nos fez, que é até o segundo subponto aqui, contemplando e bendizendo ao Senhor, né? Então, Deus espera que nós demos nele esse abraço, não porque ele pede, que é muito ruim pedir um abraço. É bom quando a pessoa abraça voluntariamente. Ir ao culto tem essa conotação, e eu preciso cumprir cada vez que vou ao culto, sabendo lá eu vou contemplar a formosura do Senhor. Lá Jesus vai falar comigo, lá eu vou me alimentar. Quem não gosta de ir à mesa para alimentar? Quem não gosta de, tendo saúde, estar ali diante de uma mesa farta? Ir à casa de Deus é se alimentar desse puro alimento que é a palavra de Deus, e também da água da vida, que é o Espírito Santo, esta fonte inesgotável. Logo,
é interessante que esse contemplando e bendizendo ao Senhor, traduz para nós, como traduzia para o salmista, aquele anseio, aquele desejo, aquela vontade de contemplar a fortaleza e a glória do Senhor. E é interessante que não precisa de um pregador de fora para nos trazer esse ânimo e esse desejo de ir na casa de Deus. Deveríamos amar a casa de Deus simplesmente por ser a casa de Deus. Deveríamos amar a palavra de Deus simplesmente por ser a palavra de Deus. Quando nós abrimos este livro e começamos a ler, temos certeza que Deus está falando conosco. E isso já nos bastaria. O ter alguém com mais instrução para nos comunicar a interpretação desse livro, naturalmente nos faz bem e ao nosso intelecto parece muito bom, mas não deve ser essa a motivação. A motivação é pelo simples fato de estar lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ou louvando ao Deus do céu na casa dele, onde ele está lá aguardando por nós. O livro do Salmo, pastor, que é o livro da alegria, o tema dele, Jesus é o nosso socorro e alegria, ele apresenta de começo ao fim essa palavra, benignidade, bondade, para falar do amor de Deus, dessa misericórdia, desse cuidado, desse agir de Deus, dessa proteção de Deus, desse sustentar que Deus dá ao homem, porque tudo que nós temos nós devemos a Deus. Então o Salmo 136, desde o primeiro verso até o último, ele até cria-se um refrão, porque a sua benignidade é para sempre. Então cada verso apresenta esta realidade, porque criou o céu e a lua, porque abriu o mar vermelho, porque fez os carros de Faraó afundar, porque livrou a Moisés e livrou tantos, e aí vai louvando a Deus, fazendo-nos lembrar do Salmo 103, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, reconhecer essa benignidade de Deus, reconhecer o que Deus fez por nós, é uma questão de gratidão. Vejamos, às vezes hoje a sociedade às vezes não dá essa instrução, os filhos crescem, o pai e a mãe dão o sustento do pão, a roupa, o alimento, a escola, leva para a escola, traz a escola com o carro, hoje com todas essas facilidades, e às vezes a criança chega em casa, ou o adolescente, o jovem, e ele acha que não está recebendo nada, parece assim que aquilo ali é uma obrigação, que aquilo é uma rotina da vida, que aquilo é normal. E o pai que observa, mas esse menino não vê o que eu estou fazendo por ele. Então, trazendo para o lado de Deus, Deus fala assim, mas esse meu filho não vê o que eu estou fazendo por ele, tudo que ele tem eu estou proporcionando, eu levanto, é de manhã que ele levanta e tudo que ele faz até eu deitar é a minha mão levando e trazendo, conduzindo. Então, é preciso nós sermos avivados para entender isso, senão agiremos com ingratidão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui no terceiro item do primeiro ponto, se recomenda que grife a parte mais importante. Mas eu não consegui, pastor, eu grifei foi tudo. E irei ler nesse momento. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se afastará, ou melhor, se fartará com a presença de Deus, e a sua boca louvará ao Senhor da vida. Salmos 63 e 5. Agora percebam, esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina
na vida do crente. Então, todo esse item, ele é basilar para o avivamento pessoal. É esse reconhecimento da grandeza de Deus, da bondade de Deus, que todos os dias Ele abaixa a sua mão, nos alimenta, nos desperta, porque nós dormimos, e se Ele não nos despertar, continuaremos dormindo um sono eterno. Então Ele nos desperta, nos devolve o privilégio de viver, de ver, de falar, de locomover, de nos alimentar. Nisso consiste a bondade, a misericórdia de Deus para com todos nós, que deveria ser correspondido com uma ação de gratidão. Pelo menos sentir prazer em ir à casa de Deus, cultuar, orar, ofertar, dizimar, contribuir, cantar, louvar e etc. Uma correspondência que agrada ao Senhor. Queridos, no segundo ponto de nossa lição, o avivamento espiritual do crente. E eu quero pedir ao pastor Eliseu que nos esclareça, com essa precisão que o senhor tem no seu vocabulário, a riqueza que o comentador encontrou aqui e colocou à nossa disposição. Nós temos 3 tópicos aqui que falam do avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade, é o primeiro. Nós temos que ter uma agenda na nossa vida, e uma agenda, diz o comentarista aqui, de piedade, uma prática de oração e a leitura devocional da Bíblia. Então, o crente avivado precisa primeiro ter esta agenda, ou seja, ser uma pessoa que tem regularidade, regras para servir ao Senhor, o seu devocional diário, que tem horários. Uma das coisas que mais prejudica a vida do ser humano é a falta de organização, falta de disciplina. Homens de Deus, mulheres de Deus, que se destacaram e que, quando falo destacar, é no sentido de que puderam fazer a obra de Deus com resultados bonitos e que ficaram até na história, foram pessoas organizadas, pessoas que tinham horário para orar, pessoas que tinham horário para ler a Bíblia, pessoas que tinham o horário ou o tempo já demarcado ali como uma regra de consagração, jejum, pessoas que organizam a família, o culto doméstico. Cada coisa precisa estar organizada. Já imaginou quando você não lê a Bíblia de manhã? Quando você menos vê, anoiteceu e você não leu a Bíblia. Às vezes você está com compromisso, levanta cedo e fala: Senhor, não estou podendo orar agora, mas vou orar mais tarde. Mas a correria do dia vai, quando chega a noite, você de repente não aguenta mais nada, está na hora de dormir, não orou. O que isso está dizendo? Falta de uma agenda. Agenda, ainda isso é para quem tem agenda. Agora, e aquele que não tem agenda? Nem sabe que deve levantar, ler a Bíblia, ter um momento de oração, o devocional já tem aquele horário certo. Nós somos fáceis para adaptar a horários. Por isso Deus fez o dia e a noite. Logo na criação ele diz: olha, e eu vou colocar os luminares no céu, que serão para estações, meses e anos. Porque Deus é um Deus organizado. Tudo que Ele faz tem um sentido, tem uma explicação, tem uma rotina, algo que facilita a ordem das coisas, as estações do ano, tudo no seu devido lugar. O movimento de rotação da Terra, o movimento de translação, o movimento de revolução, que é o da Lua. Então, tudo tem essa organização. Eu e você, como servo de Deus, precisamos entender que Deus espera de mim também uma vida organizada. Isso nós vamos perceber, por exemplo, o salmista Davi, ele diz: ao meio-dia, de manhã ao meio-dia, à tarde orarei e o Senhor ouvirá a minha voz.
Salmos 55 e 17. Por que esses 3 horários ali? Ele está falando do momento em que ele orava. Se ele fosse falar do momento em que ele lia a palavra de Deus, se ele fosse falar do momento em que ele meditava, do momento que ele reunia com a família. Então aqui ele está falando da oração. Daniel, a Bíblia diz assim, que abria a janela para Jerusalém, por causa do fato ali do livramento do leão na cova, é que ele registrou o fato dizendo assim, e ele orava 3 vezes ao dia, como Dantes também costumava fazer. Quer dizer, ele já estava com 84 anos e a Bíblia não tinha registrado que esse homem fazia esse serviço. Ali com mais de 80 anos. Agora com 80 anos, agora registrou que ele já como antes costumava fazer. Ou seja, levava uma vida organizada. Então, nós temos aqui, que organização é esta? A prática da oração. O Davi orava 3 vezes ao dia. Daniel também 3 vezes ao dia. Jesus tinha a sua agenda da oração, às vezes cansado ao encerrar do dia, ele sabia que precisava orar à noite. Às vezes a gente quer se justificar e tudo tem a sua exceção e é até compreensível. Às vezes a gente vai a um culto e não tivemos um tempo para orar, para pregar, para ensinar, mas não justifica. Se eu deixei de orar por falta de regra, de agenda, não adianta querer que Deus vá te usar quando você deixou de utilizar as ferramentas que estavam ao seu dispor. Ele vai te usar à medida daquilo que é possível, mas você não valorizou a palavra, não valorizou a oração, teve tempo para fazer uma consagração, não se preparou, vai sofrer um pouco mais. Agora, se de repente não houve o tempo, você é pego de surpresa ali por uma necessidade, automaticamente Deus vai te abençoar como sempre quer que a sua obra aconteça. Mas eu chamo a atenção daqueles que sempre estão dizendo, eu não deu tempo, não consegui, e vão despreparar. A Bíblia diz, maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então, quando não é para o relaxamento, a Bíblia diz que, quando estiver diante das autoridades, não se preocupe, abra a boca, porque será dado na mesma hora a palavra. Mas quando o Espírito Santo fala conosco o tempo todo, vai orar, meu filho, jejua, consagra, meu filho, se abstenha hoje, eu preciso de você. Aí a pessoa finge que não ouviu, daqui a pouco se depara com um endemoniado, se depara com um problema à frente e a dificuldade será maior. Deus às vezes usa de misericórdia, mas eu preciso saber que eu devo ter uma prática, e que os homens de Deus faziam assim. Jesus, sabendo que começaria o seu ministério, foi ao deserto e ficou 40 dias ali em consagração. Então, é preciso entender que os homens de Deus, as mulheres de Deus que foram vitoriosas ou vitoriosos fizeram assim. Josafá estava numa situação tão complicada, 3 nações vindo contra ele, que ele pensou, vou orar, e foi orar. Quando oraram, aí Deus diz, nesta guerra vocês não terão que pelejar, porque esta guerra é minha, porquanto oraram. Então, a Bíblia está cheia de resultados ou de relatos de pessoas que viveram uma vida de contínua oração. Pessoas como Ana, por exemplo, que nós percebemos que ela ia ao templo, mas não estava entendendo muito de oração. O dia que ela entendeu que a ficha caiu, então as coisas melhoraram. É importante a gente saber que Deus, através do seu Espírito, fala com o nosso espírito. E nós temos um inimigo nosso que se chama carne e que combate contra nós. Quer nos impedir de orar, quer nos impedir de jejuar. Entretanto, eu posso sacrificar a minha carne. E esse sacrificar a minha carne é que faz eu entrar numa dimensão mais profunda com Deus, permitindo que o Espírito de Deus trabalhe com o meu espírito e ajude a cada um de nós na hora da oração, no momento em que eu estou buscando ao Senhor. Romanos 8:26 diz que o Espírito ajuda
nas nossas orações. Então a mulher samaritana foi informada por Jesus: Deus é espírito, importa que quem o adora, adore em espírito e em verdade. Dobre o seu joelho, está cansado, mas dobre o seu joelho, tenha uma agenda de oração, tenha um momento e você vai ver que vai passar ali alguns minutos e você vai estar lutando, mas de repente vai perceber a chegada do Espírito Santo para te ajudar. E aí as lágrimas vão começar a cair e você perceberá que já não é você orando sozinho. O Espírito Santo está orando com você e a tua oração já passa do teto e já vai embora. Por quê? Passa do teto e vai embora porque tem umas orações que só fica no espaço onde a pessoa está mesmo por causa da oração, dessa forma de descuido. E aí nós temos então a leitura devocional aqui, pastor João César, que também tem o mesmo sentido. Porque tem pessoas que ele lê a Bíblia e ele vai nos rodapés da Bíblia e observa aquilo ali, não sabe nem quem escreveu o rodapé, não sabe nem que Bíblia é aquela, muitas vezes, que precisamos tomar alguns cuidados. A leitura devocional é aquela leitura que eu leio para me alimentar da palavra. Jeremias 15,16, achada as tuas palavras, logo as comi. Por que Jeremias fala isso, logo as comi? Ele podia utilizar uma outra figura de linguagem, mas ele utiliza esta para dizer, olha, era saborosa, achada as tuas palavras, logo as comi, foram gozo e alegria ao coração. Aí vem o salmista dizendo, lâmpada para os meus pés, Salmo 119, 105, no 130 ele vai dizer, a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento. E o salmista vai dizer no versículo 72 ainda desse salmo, eu prefiro a tua palavra mais do que um saco de moeda de prata ou de ouro. Imagine quantas pessoas têm a palavra ali do lado, mas preferem correr atrás de R$10, R$100, o que nós temos que ser responsáveis com nossos compromissos, sim, mas tem algo mais precioso do que isso que está do nosso lado e que às vezes não estamos sendo inteligentes. E aqui o texto até vai dizer que Deus diz assim, logo mais à frente diz assim, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu prefiro que você tenha conhecimento de Deus mais do que sacrificar. Então conhecimento de Deus vale mais do que sacrifício e misericórdia para com os outros também. Então a leitura devocional é uma necessidade e nós precisamos cada dia utilizar, além de tudo que a Bíblia é uma ferramenta, é a ferramenta que o Espírito Santo usa, Efésios 6,17. Se você não tem a palavra de Deus, quando você precisar da ferramenta, não tem, porque você não utilizou a espada do Espírito, que é o que vai te usar. As outras armaduras que tem lá em Efésios 6, elas são de defesa. A única que é de ataque, que vai te dar a vitória, é a palavra. Mas se eu não tenho, eu vou sofrer. Então a leitura devocional da Bíblia, ela vai produzir em nós esse crescimento espiritual, e nós vamos crescer com vitaminas, robustos, com estrutura, porque a palavra de Deus, ela dá essa substância para a minha e para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Nesse terceiro item, o comentador ele enumera cinco atitudes, 5 aspectos importantes da palavra de Deus, da leitura da Bíblia Sagrada na nossa vida. Ele fala assim, ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela nos permite meditar nas coisas de Deus. 2, ela previne o nosso coração de pecar. Olha só, que ferramenta maravilhosa. Ela nos evita de pecar. 3, ela nos consola. Tem momento que estamos abatidos, doridos, tristes, e a palavra de Deus é o nosso consolo diário. 4, ela dirige a vida, E 5, ordena a vida pessoal. Então ela coloca em ordem a nossa vida pessoal. Então vale a pena ter uma vida de dedicação
à leitura da Bíblia Sagrada, porque ela, pelo menos essas 5 coisas, ela faz conosco. Se você não experimentou, comece, experimente, que Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Para finalizar nossa lição, terceiro ponto, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, a prova de que um crente é avivado, ela é tirada em casa. Tem a prova dos 9, a prova real. Eu aprendi isso na escola, tirar a prova dos 9 fora, né? E também a prova real. Então, a prova do avivamento, ela é vista em casa, com a família. Aquele maridão que na igreja ele é um santarrão e em casa ele é um brigão. Não dá prova do verdadeiro avivamento na vida dele. Ou aquela esposa que na igreja é fogo puro e chega em casa é uma briguenta, também não dá prova, não consegue provar o avivamento que possui. Que Deus tenha misericórdia, que nossos familiares, esposa, esposo, filhos, pais, possam atestar verdadeiramente: meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai é um crente avivado, é um crente cheio do Espírito Santo. Então isso começa em casa, e em casa é o teste para saber como está a nossa vida espiritual. Na sequência desse teste feito em casa, nós temos ali então o nosso trabalho, o local onde nós desenvolvemos nossas atividades. Nossos colegas de trabalho também precisam atestar que a nossa vida, depois que nascemos de novo, ela está cheia do Espírito Santo. Como é estar cheio do Espírito Santo? É frutificar o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo frutifica em nós, ele produz caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pastor, que coisa linda. Não adianta dizer que está cheio do Espírito se não tem esse fruto. Não adianta. Hipocrisia, né, pastor? Hipocrisia. Na área da hipocrisia. Por isso essa conversa que o senhor apresentou aqui no início, falando sobre os 7 departamentos da vida, né? O emocional, a sabedoria, que é o intelectual, os estudos, o físico, né? A saúde. Às vezes a pessoa... A sabedoria de Deus, o crente avivado, ele cuida até da própria saúde, né? Por isso a Bíblia condena o glutão. Ele se acaba, né? Quando ele vê uma comida que lhe apetece, então ele se acaba ali comendo. Que Deus tenha misericórdia. Nós falamos sobre isso outro dia lá em nossa igreja, dessa glutonaria, uma coisa tremenda. E isso é perigoso em todas as áreas, a glutonaria em todas as áreas da nossa vida. Não é só com a comida, o arroz, o feijão, a carne. Em todas as áreas da nossa vida, temos que exercê-la com moderação, com prudência e utilizando aquele último fruto do Espírito. Você recorda o nome dele? Temperança, né? Temperança, domínio próprio. Isso é coisa linda que Deus concede a um mortal, a um ser humano. Pastor, na vida conjugal, como então medir ou saber que um crente está avivado? Nós temos o amor e a submissão, são muito enfocadas na Bíblia. O amor é mais cobrado do homem, né? A submissão da mulher, e é importante falar aqui da submissão, porque a palavra sub quer dizer debaixo da missão. Não significa que a mulher ela deve uma obediência como alguns pensam. Claro que quem é submisso obedece, é natural, mas não é esse o vocábulo que a Bíblia utiliza. A Bíblia utiliza que os filhos devem obedecer aos pais. A mulher, ela deve estar submissa, ou seja, debaixo da mesma missão. O esposo pega de um lado, de um peso, por exemplo,
de uma carga, e ela pega do outro e vamos levar juntos. Ela tem que ter essa disponibilidade, esse prazer, fazer isso com alegria. E Pastor, o homem precisa fazer com amor. Matthew Henry, ele faz um comentário a esse respeito. Ele é um comentador do Antigo e do Novo Testamento. Ele faz um comentário dizendo que a submissão da esposa é uma decisão consciente que ela toma, primeiramente a Deus e depois ao marido. Ela faz isso de um modo espontâneo, é uma decisão que ela toma, diferentemente da obediência, que ela seria imposta. Ele trabalha nessas duas linhas. A obediência, ela é imposta. Vós, filhos, obedecei a vossos pais. E a esposa, sede submissa ao seu marido. Então, é uma decisão consciente que ela toma. Assim como a igreja é submissa a Cristo. A pessoa tem que querer ser submissa a Cristo. É uma decisão consciente que ela toma. Né, pastor? E quanto ao amor do marido, imagine o peso, né, pastor? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É mandamento. Esse é um mandamento que a gente fica pensando como fazer isso, né? Como? É o mesmo que aquele mandamento que Jesus disse: sede perfeito como é perfeito vosso Pai que está no céu, né? Poderá até não ser, mas temos que fazer de tudo para cumprir. É mandamento, isso será cobrado na forma de mandamento. E o crente avivado consegue, né, pastor? Ao marido, ele é obrigado a amar a sua esposa. Eu falo sempre aos irmãos: olha, gostar de mim, vocês não são obrigados, não. Agora, me amar, vocês terão que me amar. Eu também, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, mas eu tenho que amar a todos, que é bem diferente amar de gostar. Amar é aquele que é verdadeiro, que é do profundo do coração. Isso é mandamento, amar. Gostar são coisas que dão prazer, tem até a reciprocidade. Do gostar tem reciprocidade, do amar não há reciprocidade. Não precisa ninguém gostar de mim para eu amar. Eu tenho que amar independente de me devolver alguma coisa. Amar é assim, não se pode exigir devolução ou reciprocidade. Já o gostar, normalmente nós gostamos de quem gosta de nós. Nós damos presentes a quem dá um presente para nós. Isso é simplesmente gostar, não é amar. O amar você doa e nunca espera de volta nem reconhecimento, nem recompensa, nem nada, porque esse é o amor verdadeiro, o amor do Pai Celestial para com todos nós. Isso é muito profundo. Costumo sempre dizer, pastor, que o nosso lar ele deve ser um pedaço do céu, porque Jesus mora ali, Jesus mora em nós. Agora, para que esse lar corresponda com o amor que o pastor está falando, que estamos tratando aqui, nós precisamos, então, agir com uma vida avivada. E como isso acontece? Muitos casais se separam e a gente sabe, os pastores observam e outros, qualquer crente avivado observa que muitas pessoas se separam porque não oraram. Parece que o joelho não conseguia mais dobrar, porque se tivessem orado juntos e vigiado também, mas porque há situações que dependem do vigiar, porque a Bíblia diz orai, vigiai e olhai, são as 3 regras da Bíblia. Mas há situações que apenas oração, foi um desentendimento que houve ali, uma coisa que não faz sentido, uma questão econômica, uma questão não sei o quê, e a pessoa não foi orar, e ele sentiu ali uma aversão, uma oposição, e ele não orou, buscando amor pelo seu cônjuge, e acaba criando uma ruptura. Então, um crente avivado, ele está na presença de Deus e ele consegue observar esses detalhes e não age como um bruto que eu digo, sem raciocínio, mas ele consegue entender e colocar cada situação, cada necessidade no seu devido lugar, e assim o lar ri, o lar
passa a ser feliz, cumpre o que está no Salmo 37, né? Deleita-te no Senhor, ou seja, tenha prazer. Quem serve ao Senhor tem que viver uma vida alegre, não que a gente não chore, não tenha que derramar lágrimas em alguns momentos, derrama-se lágrimas quando é necessário, mas a vida do crente não pode ser só de lágrimas, ela precisa de momentos de alegria, de momentos de prazer, de momentos de felicidade com a família, de momentos de lazer. É necessário e Deus espera isso de nós, e um crente avivado consegue colocar isso no seu devido lugar. Pastor, o comentador, ele chega a dizer aqui que o crente avivado, ele não teme nem a morte. Como que o senhor vê essa questão do crente avivado não temer nem a morte? Todos nós, os crentes, estamos aqui nessa casa, e às vezes eu converso com o pastor João César. Ele trabalha aqui a questão de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que tiveram que dar aquela prova de vida, né? Prova de vida. Então, nós brincando, às vezes estamos envelhecendo, mas é interessante que Deus sabe que essa casa nossa, que Ele mora, que Jesus mora, está envelhecendo. E que não vai ter jeito, ela vai ficar velha. E quando ficar velha, a alegria do crente verdadeiro é que ela vai ser trocada por uma nova. Então, o crente não pode ter medo da morte, mas quando não estamos avivados, nós acabamos nos assustando, como é natural, humanamente falando, que a gente se assuste, mas não nesse nível exagerado. Então, Daniel, Ananias, Misarias, Ananias, Misael e Azarias, e também o Daniel lá na cova dos leões, ele estava meio assustado. Ele não foi com certeza para aquela cova do leão assim muito tranquilo, não, e nem para aquela fogueira, mas a confiança em Deus fez o que está aqui no texto que nós trabalhamos. Deus coloca sobre uma rocha, então ele estava firmado numa rocha, e aí vem o que está lá em Deuteronômio, em Gênesis 15, quando Deus diz para Abraão, Abraão, em visão, anda na minha presença, é perfeito, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Isso é tremendo. Então, quando a gente sabe que Deus é o nosso escudo, nós não temos por que temer a morte. Eu falo sempre, eu tenho Jesus dentro da minha vida, Ele é o Criador dos céus e da terra, que diz no Salmo 40, que pega as águas, em Isaías 40, que pega as águas do mar com a concha da mão, que criou os céus e a terra e que não há nada impossível para Ele, mora dentro de mim. Por que eu tenho medo se é Ele que é dono da casa e que tem que proteger essa casa? Então, eu vejo que Daniel era um crente avivado e pôde entender isso, porque nós também temos o Espírito Santo, mas muitas vezes, por não estarmos avivados, acabamos tendo medo da morte, como é justificável, pastor. Nós ouvimos muitas pessoas têm medo de viajar de avião, tem medo de um monte de coisa, né? Um monte de fobia, e tem algumas coisas que elas têm uma determinada exceção, de questão de saúde e tudo mais, mas tem outras coisas que é falta mesmo de uma graça, de um avivamento espiritual, porque nós não temos que ter medo de nada. Diz o apóstolo Paulo, Deus não nos deu o espírito de temor, espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder. Finalizando nossa aula, o crente avivado não teme a morte. O crente avivado, ele é uma pessoa alegre, feliz em qualquer situação que tiver. Por último, e finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Pastor, queremos agradecer a companhia do evangelista Nilson, que é que nos proporciona, por detrás das câmeras, a condição de estarmos visíveis. Também agradecer ao pastor Nelson Lutemberg, que na condição de presidente da Semadeiron, ele nos possibilitou essa grande oportunidade de estar compartilhando com todos os nossos irmãos e amigos o conhecimento da lição da escola dominical, especialmente a de adultos. E ainda mais agradecer aos pastores presidentes que em suas igrejas acolhem nossos comentários e os dissemina entre os superintendentes e professores. Também aos professores que carinhosamente nos assistem e que utilizam nossos comentários na elucidação de dúvidas
quando estão a ministrar. Eu recebo ligações ou mensagens de vários deles agradecendo por essa exposição. E eles comentam muito a sua sabedoria e a forma como que o senhor coloca as palavras aqui. Misericórdia de Deus. Suas palavras finais e suas considerações, e até já pode fazer a oração também. Deus abençoe meus irmãos, continue orando por nós e estaremos orando por cada obreiro, por professores de escola dominical, pastores presidente, a nossa função, nossa obrigação, para que Deus continue abençoando e que a mensagem da palavra de Deus, através da Escola Bíblica Dominical, esta escola que ensina de forma sistemática, esteja sempre sendo valorizada por todas as igrejas do nosso estado, por todos os professores e alunos do nosso grande espaço aqui do estado de Rondônia. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por nos proporcionar esse instante para estarmos falando sobre o avivamento na vida pessoal. Continua, Senhor, iluminando a vida dos teus filhos que lecionam, que os alunos sintam-se alegres e felizes e recompensados em estar ali presencial, participando dessas aulas, Pai. Meu Deus eterno, ajuda, meu Pai, que também o avivamento seja para além da teoria, seja prático na vida de cada um de nós, Pai. Assim haverá paz emocional, haverá paz social, haverá conhecimento, haverá saúde, haverá, Pai, comunhão maior com o Teu Santo Espírito, haverá cuidado com as nossas economias, até mesmo financeiras, e assim, Senhor, a Tua paz vai reinar, e nós sabemos que é a Tua vontade, porque o Senhor é quem disse que veio para dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, amém. Amém.